Seu exame voltou alterado de novo. A glicemia em jejum continua alta. O médico olhou para o papel, falou para você cortar o açúcar, caminhar mais, talvez aumentar a metformina, e mandou você embora. Em 10 minutos a consulta acabou. E você saiu de lá com uma receita na mão e uma sensação incômoda de que alguma coisa ainda não faz sentido. Porque você já cortou o açúcar, você já caminha, você já toma o remédio certinho todo dia, no horário certo. E mesmo assim, a glicose não cai do jeito que deveria. Mesmo assim, você acorda cansado. Mesmo assim, aquele formigamento nas pontas dos pés continua lá, quieto, assustador. E sabe qual é a parte mais cruel de tudo isso? A parte que ninguém te conta. O problema pode não ser só o que você come, pode ser o que está faltando dentro de você. 3 minerais específicos que o seu pâncreas precisa para produzir insulina. 3 minerais que as suas células precisam para usar essa insulina. 3 minerais que o seu corpo perde toda vez que a glicose sobe, e que nenhum médico mede, nenhum protocolo repõe, nenhuma receita inclui. E enquanto esses minerais continuam em falta, não importa o quanto você se esforce, a glicose vai continuar subindo. Porque o problema de verdade nunca foi resolvido, mas hoje você vai descobrir o que está faltando. E daqui a pouco eu vou te mostrar algo que vai mudar completamente a forma como você entende o controle do diabetes. Eu sou o Dr. Átila Medeiros, endocrinologista, e se você quer continuar recebendo informações sérias sobre diabetes e saúde metabólica, se inscreve no canal e clica no joinha. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já parou para pensar por que tanta gente faz tudo certo? Dieta, remédio, exercício, e a glicemia simplesmente não responde? Por que o açúcar no sangue parece ter vida própria, subindo sem motivo aparente, resistindo a tudo? A resposta está em algo que a medicina convencional raramente aborda nas consultas de rotina. Não porque os médicos não saibam, mas porque medir deficiências minerais específicas não faz parte do protocolo padrão. Não tem indústria por trás empurrando o exame. E aí as pessoas ficam anos, às vezes décadas, corrigindo sintomas sem nunca atacar a causa real. Antes de eu te falar quais são esses 3 minerais, preciso que você entenda por que diabéticos perdem esses nutrientes numa velocidade muito maior do que pessoas saudáveis. Porque isso muda tudo. Quando a glicose no sangue está alta, os rins trabalham em sobrecarga para eliminar esse açúcar pela urina. O problema é que nesse processo saem junto minerais essenciais: magnésio, zinco, cromo, todos eliminados toda vez que a glicemia dispara. Toda vez que você vai ao banheiro de madrugada porque o açúcar está alto, você está perdendo minerais que o seu pâncreas vai precisar amanhã para funcionar. Tem mais. A metformina, o remédio mais prescrito para diabetes tipo 2 no mundo, esgota magnésio. Os diuréticos para a pressão eliminam magnésio e zinco pela urina. Os antiácidos que tanta gente toma para a gastrite bloqueiam a absorção de zinco no intestino. Ou seja, os remédios que foram dados para ajudar estão, ao mesmo tempo, contribuindo para a deficiência que impede o controle do açúcar. E ainda tem um terceiro fator que quase ninguém considera: o estresse. Toda vez que o corpo libera cortisol, por preocupação, por dor, por noite mal dormida, por medo das complicações, o magnésio é consumido pelas células em grandes quantidades. E quem vive com diabetes vive com estresse crônico. Esse medo constante está literalmente drenando um mineral essencial do seu corpo todos os dias. Agora, eu preciso que você faça uma coisa enquanto ouve isso. Conta comigo quantos desses sinais você reconhece no próprio corpo. Cãibras nas pernas de madrugada, especialmente nas panturrilhas. Pálpebra que treme sozinha, um tique nervoso que aparece do nada. Vontade incontrolável de comer doce ou pão, especialmente à tarde. Fome logo depois de comer, como se a refeição não tivesse satisfeito. Cansaço pesado depois de almoçar, feridas que demoram semanas para fechar, queda de cabelo além do normal, manchinhas brancas nas unhas, infecções frequentes, gripe atrás de gripe, infecção urinária que não para.
insônia ou sono interrompido, acordar de madrugada sem conseguir voltar a dormir. Ansiedade, coração acelerado sem motivo aparente, pressão alta que não cede nem com remédio, dificuldade de concentração, esquecer palavras no meio da frase. Conta quantos desses sinais estão presentes na sua vida agora. Se você marcou 5 ou mais, existe uma probabilidade muito alta de que você esteja com deficiência severa desses 3 minerais. E cada dia que passa sem corrigir isso é um dia em que o pâncreas trabalha com menos recursos, a insulina funciona abaixo da capacidade e o processo que leva às complicações avança um pouco mais. Me conta nos comentários. Quantos desses sinais você reconheceu? Escreve o número aqui embaixo. Isso me ajuda a trazer os conteúdos mais importantes para quem está do outro lado. Mas antes de eu te dizer quais são esses 3 minerais, o tipo certo, a dose certa, o horário certo, preciso que você entenda uma coisa fundamental, porque sem entender isso, você pode suplementar errado. E suplementar errado pode ser tão inútil quanto não suplementar. Pensa comigo, a insulina age como uma chave. As suas células têm fechaduras. Quando tudo funciona bem, a chave entra na fechadura, a porta abre, a glicose entra na célula, o açúcar no sangue cai. Simples assim, mas quando falta um mineral específico, o primeiro da nossa lista, essa fechadura trava. A insulina está presente na corrente sanguínea, mas ela não consegue abrir a porta. O pâncreas percebe que o açúcar não baixou, produz mais insulina, mais esforço, mais desgaste. E o açúcar continua alto. Isso tem um nome: resistência à insulina. E um dos principais gatilhos dessa resistência, comprovado por estudos nas maiores universidades do mundo, é a deficiência de magnésio. O primeiro mineral que você precisa conhecer é o magnésio. Esse mineral está envolvido em mais de 300 reações químicas dentro do corpo humano. 300. E de forma crítica para quem tem diabetes, ele é o cofator que ativa os receptores de insulina nas células. Sem magnésio suficiente, esses receptores perdem a sensibilidade. A insulina bate na porta e ninguém abre. Uma pesquisa da Universidade de Harvard acompanhou mais de 80 mil pessoas durante 20 anos. Resultado: as pessoas com maior ingestão de magnésio tinham quase 50% menos risco de desenvolver diabetes tipo 2. Outro estudo de 2017 deu suplementação de magnésio a pessoas com pré-diabetes durante 6 meses. Mais de 70% não desenvolveram a doença. 70% com um mineral disponível em qualquer farmácia. Mas aqui está o problema que pouquíssimas pessoas sabem. A maioria das farmácias vende óxido de magnésio, a versão mais barata e mais comum. E o óxido de magnésio tem uma taxa de absorção de aproximadamente 4%. 4. Se você tomar uma cápsula de 500 miligramas, o seu corpo usa menos de 20. O resto vai para o vaso sanitário. O tipo certo é o glicinato de magnésio, também chamado de bisglicinato. Absorção entre 80% e 90%, praticamente sem causar diarreia. A segunda opção é o citrato de magnésio, com absorção entre 60% e 70%, com leve efeito laxante, útil para quem tem prisão de ventre. A dose ideal fica entre 400 e 500 miligramas de magnésio elementar por dia. Atenção! O rótulo precisa indicar o magnésio elementar. Uma cápsula pode ter 1000 miligramas de bisglicinato, mas apenas 150 de magnésio elementar. É esse segundo número que importa. O melhor horário é à noite, 1 a 2 horas antes de dormir. O magnésio relaxa o sistema nervoso e melhora o sono profundo, que é quando o pâncreas se repara. Comece com 200 miligramas nas primeiras 2 semanas e suba gradualmente. Em 4 semanas, você vai notar a diferença. Cãibras diminuem, sono melhora, ansiedade cede e a glicemia em jejum começa a cair. Mas o magnésio sozinho não resolve tudo, porque existe uma segunda peça nesse quebra-cabeça que ataca algo que nenhum remédio resolve: a compulsão por carboidratos.
Se você luta todo dia contra aquela vontade louca de comer pão, biscoito, doce e se sente culpado toda vez que cede, precisa ouvir isso com atenção. Não é fraqueza, não é falta de força de vontade. É o seu cérebro em pânico por falta de um mineral específico. O segundo mineral é o cromo. O cromo faz parte do fator de tolerância à glicose, uma molécula que permite que a insulina trabalhe com eficiência máxima. Sem cromo suficiente, a insulina precisa fazer um esforço 10 vezes maior para o mesmo resultado. O pâncreas se esgota tentando compensar. E quando falta cromo, o cérebro não consegue usar a glicose corretamente. Então manda um sinal de emergência. Preciso de açúcar agora. Essa é a origem daquela fome específica por carboidratos que aparece no meio da tarde, que te faz abrir o armário sem querer. Não é descontrole emocional, é bioquímica. Um estudo realizado na China com quase 200 diabéticos tipo 2 mostrou que o grupo que recebeu 1.000 microgramas de cromo por dia durante 4 meses reduziu a hemoglobina glicada em 2 pontos completos. O açúcar em jejum caiu cerca de 27% e o colesterol ruim também melhorou com um único mineral. O tipo certo é o picolinato de cromo, o mais estudado e mais absorvido. A dose indicada para pré-diabetes é 200 microgramas por dia. Para diabetes tipo 2, 400 microgramas. Tome sempre com a refeição que contém carboidratos. O cromo age melhor nesse contexto. E atenção, se você usa metformina ou insulina, o cromo vai potencializar o efeito desses medicamentos. A glicemia pode cair mais do que você espera. Monitore o açúcar 2 vezes ao dia nas primeiras semanas. E se os números caírem abaixo de 80 em jejum sistematicamente, avise seu médico para ajustar a dose. Agora, se você quer implementar tudo isso com segurança e sem erro, o Guia do Diabético, como controlar o açúcar no sangue e evitar as complicações mais perigosas, disponível no comentário fixado abaixo do vídeo, reúne o protocolo completo com doses, horários, combinações e orientações alimentares, de forma organizada para você acompanhar os seus resultados semana a semana. Mas agora preciso te falar do terceiro mineral, porque esse é o que mais me preocupa nas pessoas que chegam ao consultório com diabetes há mais de 5 anos. É o mineral que está literalmente dentro de cada molécula de insulina que o seu pâncreas fabrica. E quando ele falta, as células beta começam a morrer. O terceiro mineral é o zinco. Aqui vai algo que provavelmente ninguém nunca te disse. A insulina é uma molécula complexa e em sua estrutura existem 2 átomos de zinco. Sem eles, a molécula de insulina não se forma. É como tentar construir uma casa sem pilares. Os tijolos estão todos lá, mas sem a estrutura de suporte, nada fica em pé. E quando as células beta trabalham em estresse crônico, tentando montar insulina sem o zinco necessário, elas se esgotam e morrem. É esse processo que, ao longo dos anos, transforma um diabetes tipo 2 controlável numa condição que exige insulina injetada. Não porque o pâncreas estava destinado a falhar, mas porque ninguém repôs o mineral que ele precisava. Um estudo de 2019 deu 30 miligramas de zinco por dia a diabéticos tipo 2 durante 12 semanas. A hemoglobina glicada caiu 1,5 ponto. Mas o dado mais importante foi que a função das células beta melhorou. Elas produziam mais insulina, e essa insulina era de melhor qualidade. O pâncreas estava se regenerando. O zinco também é fundamental para o sistema imunológico. Infecções, qualquer infecção, mesmo uma gripe simples, liberam cortisol, e cortisol sobe o açúcar. Com menos zinco, o sistema imunológico fica vulnerável. As infecções se multiplicam, a glicemia dispara, e mais zinco é perdido pela urina, um ciclo que se alimenta de si mesmo e que o zinco quebra. Pessoas com diabetes perdem até 3 vezes mais zinco pela urina do que pessoas saudáveis. 3 vezes. Não há como compensar só com alimentação. O tipo certo é o picolinato de zinco ou bisglicinato de zinco, com absorção entre 60% e 70%. O citrato de zinco também funciona.
Evite o óxido de zinco, absorção de apenas 7%. A dose adequada fica entre 30 e 50 miligramas por dia, sempre com alimento. Em jejum, o zinco causa náusea intensa. Se você toma cálcio, separe os horários. Cálcio de manhã, zinco à noite. Não ultrapasse 100 miligramas por dia sem orientação médica, pois doses muito altas interferem na absorção de cobre. Em 4 a 6 semanas, feridas cicatrizando mais rápido, menos infecções, queda de cabelo diminuída. E nos exames ao longo dos meses, pâncreas produzindo insulina com mais eficiência, hemoglobina glicada em queda. Agora, vou te dar o protocolo completo de como combinar esses 3 minerais com o timing certo para que trabalhem em sinergia. Pela manhã, com o café da manhã, zinco picolinato ou bisglicinato, 30 a 50 miligramas. Adicione vitamina D3, entre 4.000 e 5.000 unidades internacionais. 80% dos diabéticos têm deficiência e, sem ela, as células beta não funcionam em capacidade máxima. Inclua também ômega 3, 2 gramas de EPA e DHA combinados, para reduzir a inflamação crônica silenciosa que está acelerando o dano ao pâncreas. Ao meio-dia, com o almoço, cromo picolinato, 200 a 400 microgramas. O almoço é o melhor momento porque o cromo age com carboidratos presentes. Adicione complexo B, especialmente B1, B6 e B12, na forma metilada. A metformina esgota B12 com o uso prolongado, e a deficiência de B12 é uma das principais causas de neuropatia diabética. Aquele formigamento nos pés não é inevitável, é em grande parte tratável. À noite, 1 a 2 horas antes de dormir, magnésio glicinato ou bisglicinato, 400 a 500 miligramas. Adicione vitamina K2 na forma MK7, 200 microgramas. Ela trabalha com o magnésio e a vitamina D para retirar o cálcio das artérias e direcioná-lo para os ossos. Diabéticos têm tendência aumentada à calcificação arterial, que endurece os vasos e eleva o risco cardíaco. Na alimentação, inclua todo dia vegetais de folha verde escura cozidos, espinafre, couve, acelga, que são fontes de magnésio. Carne vermelha 2 a 3 vezes por semana, que é a fonte mais biodisponível de zinco. Sementes de abóbora de molho em água com sal durante a noite antes de comer, para reduzir os fitatos que bloqueiam a absorção. Evite café e chá junto às refeições. Os taninos capturam zinco e magnésio antes que sejam absorvidos. Tome café pelo menos 1 hora antes ou depois de comer. Refrigerantes contêm ácido fosfórico que remove minerais. Nenhum. 0. Feijão, lentilha e arroz integral devem ser deixados de molho na véspera e cozidos em água nova para reduzir os fitatos. Nas semanas 1 e 2, melhora visível no sono. O magnésio relaxa o sistema nervoso de uma forma que muitas pessoas não sentiam há anos. As câimbras noturnas diminuem ou desaparecem. A ansiedade começa a ceder. Nas semanas 3 e 4, a compulsão por doce e pão cai de forma abrupta. O cérebro para de mandar sinais de emergência por carboidratos. A glicemia em jejum começa a mostrar quedas de 10, 15, às vezes 20 pontos. Nas semanas 5 e 6, energia ao longo do dia aumenta, cansaço pós-almoço desaparece, feridas cicatrizam mais rápido, infecções ficam mais raras. Entre a 9ª e 12ª semana, os exames confirmam o que o corpo já sinalizava. A hemoglobina glicada cai entre meio ponto e 2 pontos completos. A pressão melhora. Se houver sobrepeso, começa a haver perda de peso sem dieta extrema. Se você usa metformina, glibenclamida ou insulina, esses minerais vão fazer seus medicamentos funcionarem muito melhor, o que significa que a glicemia pode cair além do esperado. Glicemia muito baixa é perigosa. Por isso, monitore o açúcar 2 vezes por dia nas primeiras semanas, anote os números e, se perceber queda sistemática abaixo de 80, fale com seu médico antes de qualquer ajuste. Ele provavelmente vai reduzir a dose do medicamento, e isso é exatamente o que você quer. É o sinal de que o pâncreas está respondendo.
Antes de começar, peça esses exames: glicemia em jejum, hemoglobina glicada, perfil lipídico completo, função renal e função hepática. Refaça após 3 meses. A comparação vai mostrar, em números, a transformação que está acontecendo dentro de você. Deixa eu te contar sobre 2 pessoas que fizeram exatamente isso. Dona Maria tinha 68 anos, diabetes tipo 2 a 7, hemoglobina glicada de 8,4, glicemia em jejum de 172. Tomava 2 gramas de metformina e o açúcar não cedia. Chegou ao consultório dizendo que tinha medo, que a irmã havia morrido de diabetes aos 70 anos, depois de perder um pé e a visão, e ela sentia que estava no mesmo caminho. Os exames mostraram magnésio baixo, zinco muito baixo, vitamina D deficiente, B12 no limite. Iniciamos o protocolo completo. 4 semanas depois, glicemia em jejum, 128, cãibras desaparecidas, sono restaurado, compulsão por doce caída 80%. Aos 3 meses, hemoglobina glicada 6,2, queda de 2,2 pontos. Glicemia em jejum 98. O médico reduziu a metformina à metade. Aos 6 meses, hemoglobina glicada 5,8, glicemia 92. Fora do critério diagnóstico de diabetes. A metformina foi suspensa completamente. Seu Antônio tinha 71 anos, diabetes A11, neuropatia severa, formigamento constante nos pés e nas mãos, às vezes dor em agulhada que o impedia de dormir. Hemoglobina glicada de 9,1. Além do protocolo base, incluímos complexo B metilado e ácido alfa-lipoico, 600 mg por dia. Em 6 semanas, o formigamento havia melhorado 60%. Conseguia caminhar sem dor. Aos 4 meses, hemoglobina glicada 6,9. A neuropatia havia melhorado 85%. E uma ferida no pé aberta há 8 semanas fechou completamente 3 semanas após o início da suplementação de zinco. Os médicos tinham dito que os nervos danificados não se recuperam. A história do seu Antônio mostrou que, com os nutrientes certos, o corpo tem uma capacidade de regeneração que subestimamos. Agora a decisão está na sua mão. Você pode continuar como está, tomando o remédio, cortando o açúcar, esperando que a próxima consulta traga uma notícia diferente. E talvez durante anos os exames continuem mostrando o mesmo resultado, porque a causa real nunca foi endereçada. Ou você pode acrescentar ao que já faz os 3 elementos que estão faltando: magnésio glicinato, cromo picolinato, zinco picolinato. Os 3 juntos custam menos do que a maioria das pessoas gasta com pão e biscoito em um mês. Não estou falando em abandonar o tratamento médico, estou falando em dar ao seu corpo as ferramentas que ele precisa para que o tratamento funcione de verdade. Seu pâncreas quer produzir insulina. Suas células querem usar essa insulina. Mas, sem os minerais certos, esse processo não acontece. E quanto mais tempo passa sem corrigir essas deficiências, mais as células beta se desgastam, mais a neuropatia avança, mais os vasos se comprometem. O tempo importa aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você reconheceu nos sinais que mencionei algo que está presente na sua vida, se as histórias ressoaram, inscreva-se no canal. Porque toda semana eu trago informações com esse nível de profundidade sobre diabetes e saúde metabólica, baseadas em estudos, em casos reais, em anos de prática clínica. Você merece entender o que está acontecendo dentro do seu corpo, e esse canal existe para isso. Nos vemos no próximo vídeo.